Está falando. Peraí, João, só um pouquinho. Foi uma decisão de governo não lançar novas obras. Foi. Mas nós tivemos um problema sério, seríssimo ano passado, que foi a crise hídrica, a falta de água, exatamente por falta de obras essenciais que o governo acabou cedendo e teve que lançar e iniciar essas obras agora para não ter um novo apagão hídrico esse ano agora. Eu queria que o senhor... Foi um erro estratégico de não lançar, de não ter o controle, de não se preocupar com esse tipo de obra. Não. Primeiro, foi concluída a obra da barragem do João Leite. A crise hídrica foi numa parte da cidade, na barragem do Meia Ponte, porque lá não tem barragem. E isso está sendo corrigido agora, fazendo uma adutora para trazer água da barragem do João Leite para do Meia Ponte. Agora, tem uma coisa, é porque muitas vezes você não vê os dados. Mas isso é um problema Calma, mas deixa eu terminar de... Calma aí, peraí. Você faz uma pergunta, eu não respondo. Não, por favor, eu quero terminar de responder. Você tem um dado muito importante, que é o seguinte. Nós pegamos lá os estudos dos últimos 10 anos de chuva na Bacia do João Leite, do Meia Ponte. Nos 3 últimos anos, houve um déficit fortíssimo. Você tem lá, o ano tal, superávit de chuva e da média, outro ano baixo, outro ano, há uma variação. Nos 3 últimos anos, 2015, 2016 e 2017, houve um déficit de chuva violento. Pode pegar os dados. Então, isso também, João, levou a essa crise hídrica. Mas a barragem do João Leite resolveu parte do problema e agora com essa redutora que vai complementar, eu acredito que vai resolver o problema. Presidente. Desculpem, mas eu teria que completar. Presidente, Bem, sugestão de jornalista com 30 anos de profissão. A gente tem que ser rápido nas respostas, porque tornar a entrevista dinâmica, que tem muitas pessoas querendo participar, justamente por isso. Não é querendo cortar a palavra do senhor, nem que o senhor conclua, não. Só um pouquinho. O pessoal do Papo de Garagem está inscrito há trocentos anos. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Dia. Rodrigo Tiziani, Papo de Garagem. Professor, só voltando ali na questão das pesquisas, o colega estava falando, me veio a dúvida. O senador Ronaldo Caiado apareceu com menos pontos nas últimas pesquisas do que antes. O senhor acha que ele vai continuar caindo nas pesquisas na mesma velocidade que ele caiu da mula? Não. Típica de uma pergunta do Papo de Garagem. Eu acho o seguinte, eu não sei prever. Eu não faço parte da estratégia dele, não sei prever. Só que eu acho que a queda que ele teve agora foi pequena. Foi dentro da margem de erro. Tinha 39, pouco, ficou com 38. Então, do ponto de vista estatístico, é muito pequena. Mas eu não sei se vai continuar, se não vai, etc. Mas, Ulisses, eu queria... Gilmar, antes de você começar a falar desse assunto, eu queria uma pergunta aqui. Divino. Depois eu quero fazer uma, Divino. Perfeito. Bom, antes de eu fazer pergunta, só quero fazer uma observação aqui, o seguinte. Toda vez que eu vejo alguém perguntar, se você tem alguma coisa contra o Zé Hélito, às vezes eu tenho um raciocínio aqui que me leva a questionar se você tem, ao contrário, você tem tudo a favor do Zé Hélito. Porque é o seguinte, porque o Zé Hélito só é vice-governador hoje porque você quis. Você, em 2014, foi insistentemente convidado a ser vice, né, para dar a vaga de senador para o Ronaldo Caiado, e você não aceitou. Certo? Então, por esse raciocínio, eu acho que você tem tudo a favor do Zé Hélito. Bom, feita essa observação, eu quero perguntar o seguinte: o que ainda pode acontecer de extraordinário nesse processo de desfecho das definições aqui da sucessão, das candidaturas, aqui até 5 de agosto? Divino, eu não sei se vai ocorrer algum fato novo. Mas pode acontecer. Claro que pode.
É claro. Marcando período, por exemplo, recuar para ser candidato a deputado federal, para abrir mais uma vaga lá de um partido a mais lá na base. Eu acho o seguinte: no plano nacional vai haver fatos novos. Aqui no estado eu não sei. Espero que tenha fatos novos. Outra coisa, Divino, o que você falou aí. O tempo é senhor da razão. Com o tempo, eu acho que muita gente vai me dar razão. Acho que hoje muita gente vai me dar razão, mas não pode falar. Não tem autonomia para falar. Não tem os seus interesses, que a gente respeita, que são legítimos no governo. Eu acredito que no futuro, ele pode até me agradecer. Ou, não digo agradecer, reconhecer que eu estava com a razão. Mas isso é só o tempo. É só o tempo. Eu tenho uma imagem que eu gosto muito dela. É uma professora que chegou na sala de aula, os alunos, ela falou: bom dia, alunos. Bom dia, professora. Ela colocou um copo na mesa. Aí ela pegou, abriu um vidrinho, e os alunos tudo olhando, e colocou o óleo na água. Os alunos tudo olhando. O óleo desceu para o fundo, e os alunos tudo olhando. Depois de um certo tempo, o óleo subiu. Aí ela falou para os alunos: ó, isso é a verdade. A verdade, às vezes, fica durante muito tempo submersa, mas com o tempo a verdade aparece. Então, eu acredito que no futuro pode acontecer de muita gente me dar razão, dizer que nós queremos a política. O que é a política? É a luta para você chegar ao poder e manter no poder. Política não tem outra definição, não tem outro objetivo. É esse: você chegar ao poder e manter no poder. O que você pode questionar é como os métodos e as práticas que você usa para chegar e para manter. Então, isso é o questionável, mas você já definiu a data para a realização da convenção? Então eu quero, a nossa base tem condições de manter-se no poder, desde que ela faça uma reformulação, uma mudança de método, de discurso, de pessoas, para ela se manter no poder. E é esse o meu discurso para a base. E no geral, essa base política nossa, que é vitoriosa e valorosa, no fundo, elas sabem que eu tenho a razão, que esse discurso meu está antenado com a sociedade, com o coletivo, mas às vezes ela não tem condição de manifestar, em função das conveniências, não tem autonomia. É isso que e outra coisa, eu acho que ao posicionar-me assim, pode me trazer até desconforto político, pode me trazer desconforto para os meus amigos e os meus companheiros, pode me levar a ficar sem mandato, mas eu acho que eu estou dando uma contribuição ao debate político e elevando esse debate político quando uma pessoa da base que ajudou a construir diz: gente, é preciso renovar, é preciso de um novo discurso, é preciso de uma nova metodologia, vamos discutir isso, vamos debater isto. Eu acho que é um contributo ao debate político. Agora, Vilmar, dentro dessa linha, desse raciocínio que você desenvolveu aí, de que a política é isso, né? É a luta para se chegar no poder e se manter nele, certo? E quando eu te faço uma pergunta, você não cometeu um grande erro político ao deixar de ser vice em 2014, e hoje você poderia ser aí o candidato a governador à reeleição? Deixa eu te falar. Quando isso me foi colocado, não expressamente, isso foi ventilado nos bastidores. Quando isso me foi colocado, me foi colocado, eu apresentei
3 razões para não aceitar. Primeira, é que eu queria ser coerente com meu discurso, que eu gostaria de ser candidato a senador. Em 2011 eu disse, olha, eu quero ser candidato a senador, já fui muitas vezes deputado federal, e trabalhei para isso, e falava isso. Se eu fosse mudar para vice, eu estava contra esse discurso, número 1. Número 2, eu achava que naquele momento, nós precisávamos dessa coligação, de manter o PP na coligação, já tinha o vice-governador, o natural seria manter a chapa, porque eu era um estrategista da chapa. Ao criar inclusive o PSD, e liderar a criação do PSD, nós demos um grande contributo ao fortalecimento da base, que nós trouxemos muita gente que tinha dificuldade de ir para os partidos já estabelecidos, vieram para o PSD e nós engrossamos a base. Então eu achava que o natural seria manter aquela chapa, e o natural seria eu ser coerente. Divino, deixa eu concluir, o terceiro, eu gostaria de ser governador de Goiás, e acho que sou qualificado para isto, só que eu quero ser candidato a governador, eu quero entrar pela porta da frente, é ser um candidato com autonomia para mim chegar lá e cometer os meus próprios erros. Um governador precisa de ter autonomia, um governador precisa de ter autoridade. Governador tampão não tem. Autoridade é muito difícil, né? Porque ele já encontra tudo já esquematizado. Ele já encontra tudo, não tem nem tempo dele mudar. Ser governador assim, não me interessa não. Ser governador só para dizer, eu já fui governador. Não. O governador tem que ter autoridade para ele cometer os seus próprios erros. E para isso ele tem que ser eleito e ter o respaldo da sociedade para ele fazer. Então foi por essas 3. Eu não arrependo 1 minuto dessa decisão. Senador, por favor, você já definiu a data da convenção e você não teme interferência da base na convenção do PSD? Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque nós vamos legitimamente respeitar a decisão, então eu não temo não. Mas amigos, como é que você pode viabilizar? Eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou ter eu trouxe aqui para falar sobre isso, não vou falar. Quero fazer 2 perguntas. Eu fiquei assim escanteado, mas eu quero fazer 2 perguntas. Obrigado. Eu quero fazer 2 indagações de uma vez e você vai responder pela ordem ou não, fique bem à vontade. A primeira é sobre uma declaração recente do governador José Hélito. A gente sabe que coligações, acordos são feitos no mundo inteiro, as grandes democracias fazem em torno de projetos, de programas. Mas na nossa política atual, elas têm se dado muito em torno de cargos. E o governador fez um desabafo. Eu li na coluna Notícia Pura do Divino Olavo, que ele faz a gentileza de colocar no meu zap todo dia que ele publica. Um desabafo que eu assino aquele desabafo. E acho que muitos políticos poderiam assinar, aquele do nojo, o nojo que ele declarou pela troca de cargos por apoio político, né? A gente foi numa reunião com o Partido Progressista. O Partido Progressista hoje tem Vanderlan Cardoso. E alguém do Partido Progressista chegou a dizer que o Vanderlan é o nome do partido para a vice-governadoria. Aí alguém perguntou, mas de quem? Não, de qualquer dos três candidatos principais. Quer dizer, a pessoa quer, o partido quer, a meu ver, o bilhete premiado. Quem não gostaria de comprar um bilhete com certeza de que é premiado? Então, a pergunta é se o senhor também assinaria embaixo desse desabafo de Zé. E o outro é o seguinte, você veio aqui com o propósito de falar sobre este documento por um polo democrático e reformista da semana passada em Brasília, do qual o senhor é o único goiano político de Goiás que assinou esse documento.
a gente percebe que pela lei da oferta e da procura, os colegas repórteres políticos, e aqui estão os mais qualificados de Goiás, se interessaram foi pelo tema político local. É natural. A coisa está na ordem do dia, está nos jornais todo dia, está nas redes sociais. Então, gostaríamos que falasse alguma coisa sobre este documento, se tem futuro, se realmente vai empolgar o país. Fique à vontade para responder uma ou a outra em primeiro lugar. Vou responder as duas. Ô Guedes, é uma prática absolutamente velha, superada, você fazer política ou eleição com base em oferecimento de cargos e de empregos para aliados ou para parceiros. Eu acho isso absolutamente superado. Claro, se você ganha uma eleição com um grupo, é claro que você vai escolher dentro daquele grupo pessoas para fazer parte da sua equipe. Isso é normal, dos partidos aliados, etc. Mas não pode você ficar tomando posições políticas em função do oferecimento de cargos. Né? Isso não funciona, isso é a velha prática, e etc. Segunda coisa, amigos, eu entendo perfeitamente normal, e nós já falamos aqui, podemos continuar falando aqui, tanto que quiser, mas eu queria também chamar a atenção, para o momento nacional que nós estamos vivendo, que é muito parecido, tem semelhanças com o que nós vivemos em 89, na eleição presidencial de 89. Nós tivemos um número grande de candidatos em 89 e acabou indo para o segundo turno o Lula e o Collor. E os dois tiveram menos de 30% dos votos. Em função da pulverização do número de candidatos, os dois foram para o segundo turno com menos de 30% dos votos. Naquela época, candidatos assim como Mário Covas, Ulisses Guimarães, Afif Domingos, Brizola e outros não foram para o segundo turno, em função do processo de pulverização das candidaturas. E o resultado foi a eleição do Collor e deu no que deu. Parece que há uma semelhança hoje da eleição de 2018 com aquela de 2019. Ou melhor, de 89. Uma pulverização. Hoje nós temos 17 candidatos a presidente. É muito, né? Uma pulverização de candidatos. E, sobretudo, de candidatos que nós consideramos que é do centro político, que não é nem da esquerda, da extrema esquerda, nem da extrema direita. E essa pulverização pode repetir um segundo turno, como em 89, e isso pode causar instabilidade política no país. Pode não ser bom para o Brasil. Então, no dia 5 de maio, um grupo de 30 políticos, deputados, intelectuais, cientistas políticos, nós lançamos esse manifesto. O objetivo dele é juntar forças e candidatos do centro político para que um dos representantes desse campo político, desse segmento político, possa estar no segundo turno, porque nós achamos que este perfil do centro é o que representa a maioria do sentimento do povo brasileiro. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que é o seguinte: eu venho há muitos anos estudando, falando, debatendo sobre o populismo. Eu escrevi em 2007 esse livrinho, O Fascínio do Neopopulismo. Lancei aqui no Castros Hotel, acho que muita gente eventualmente estava lá. Nesse livrinho meu, nesse título, tem duas coisas novas aqui: a palavra fascínio e a palavra e o neo. Que o populismo é um grande câncer da democracia. Como é que é o populismo? O populismo, ele não tem conteúdo ideológico. Ele pode ser de direita e pode ser de esquerda.
É uma estratégia que determinados líderes usam para chegar ao poder e para manter-se no poder. Isso é muito comum, como nós estamos vivendo hoje, que a sociedade está indignada, está com raiva, está carente, está revoltada contra a situação atual, contra a classe política, contra os políticos. Aparece normalmente nessa época um político, esse perfil, com o perfil de salvador da pátria, prometendo soluções fáceis para problemas complexos. E a história mostra que isso leva ao desastre, leva à instabilidade política e tal. Eu estou falando concretamente do Bolsonaro. Eu quero me posicionar. Engraçado, eu me posiciono aqui em Goiás e estou me posicionando a nível nacional. O Brasil não pode ter um presidente, o que eu penso, não pode, com o perfil do Bolsonaro. Eu fui 20 anos colega do Bolsonaro na Câmara. Uma vez, até o defendi na Comissão de Constituição e Justiça. Ele não está qualificado para ser presidente do Brasil. Será um enorme retrocesso a eleição do Bolsonaro, na minha avaliação. E eu falo isso corajosamente, porque muita gente do meu ciclo de relacionamento político, gente, estão encantados, estão fascinados pela candidatura do Bolsonaro. Já que o senhor foi para nível nacional. Então é isso o sentido da convergência desse movimento. Outra coisa, uma outra semelhança. Em 1984, eu era deputado estadual do PDS, tinha 32 anos, aqui na Assembleia, muita gente que sabe disso, inclusive o velho amigo Guedes. E eu me engajei no movimento para criar a Frente Liberal. Andamos o Brasil todo e, num determinado momento, a Frente Liberal fez uma aliança com os liberais do PMDB. Daquela época só tinha dois partidos, PDS e PMDB. Nós fizemos uma aliança, a chamada Aliança Democrática, que foi assinada, o documento central, pelo Aureliano Chaves e Marco Maciel, pela Frente Liberal, e Ulisses Guimarães e Dr. Tancredo, pelo PMDB. E essa Aliança Democrática sustentou a transição política no Brasil de um regime militar, autoritário, para a democracia, com baixíssimo custo político. Foi um movimento político, uma articulação política. Eu andei o Brasil todo junto com essa turma, carregando mala, ouvindo, falando. Eu não era um dos líderes, mas eu participei, integrei esse movimento. Então, vou concluir. Me parece que nós, no momento, nessa eleição de 2018, estamos num aspecto semelhantes a isso. Então, esse documento e esse movimento é para o sentido de ser uma proposta de união de forças que se identificam para sustentar uma candidatura e um projeto que está aqui, essas ideias, para o próximo presidente da República. Quais serão os próximos passos disso? Nós vamos procurar os presidenciáveis e os presidentes de partidos mais próximos desse programa e vamos levar a ele essa proposta. Então, eu estou aqui hoje, Luiz, apresentando ela para os jornalistas, para a imprensa. Já que o senhor